Boa noite, amados e amadas do Senhor. Aqui é o irmão Júnior, Ministério Palavras que Transformam. Hoje estaremos trazendo a reflexão para você sobre os dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vemos aqui a história desses dois discípulos, que diz aqui em Lucas 24:13, que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram perturbados, ali com os acontecimentos, ficaram frustrados com os acontecimentos, e diz aqui que ao terceiro dia, esses dois discípulos iam caminhando para Emaús, já desistindo de ficar em Jerusalém, porque haviam dito que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, e eles não estavam acreditando realmente que Jesus iria ressuscitar. Eles tinham depositado todas as suas expectativas em Jesus, porque eles acreditavam que Jesus ia ser o libertador do povo de Israel diante do Império Romano, diante daquela opressão que eles estavam vivendo naquela época. E de repente eles viram o seu mestre ser morto ali na cruz, e eles, ficando frustrados, iam embora para Emaús, aquela aldeia. E diz que ao terceiro dia, com aquelas dúvidas que eles tinham, iam no caminho conversando ali, e aproximou-se um homem deles e começou a perguntar o que estava acontecendo, para onde eles estavam indo, o que tinha acontecido, que eles estavam com semblante entristecidos, e eles falaram: mas você não está sabendo de nada? Você não sabe o que aconteceu com o nosso mestre, com Jesus lá em Jerusalém, que foi crucificado? Você é estrangeiro aqui nesse lugar, você não é um peregrino, não conhece nada aqui, não sabe os acontecimentos. E Jesus foi caminhando com eles, e eles não reconheceram Jesus. As mulheres antes já tinham ido no sepulcro, viram que Jesus não estava lá, falaram que ele não estava, mas a maioria dos discípulos não acreditaram, principalmente esses dois, não acreditaram e iam embora de Jerusalém, né? Iam embora de Belém para Emaús. E foram, ao chegar na cidade, diz que Jesus fez que ia passar direto, e eles falaram: não vá, fica conosco aqui, dorme aqui, depois você vai amanhã, já é tarde, é perigoso para você, e fica conosco. E Jesus entrou, ficou com eles e falou: tem alguma coisa para comer? E foram jantar, provavelmente. E Jesus falou: eu tenho aqui alguns pães para a gente poder dividir, tem alguma coisa. E ao partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. A maneira de Jesus partir o pão, eles falaram: esse é o nosso mestre, então ele ressuscitou. E Jesus desapareceu ali da frente deles, e eles retornaram imediatamente para Belém, para se encontrar com os outros discípulos. O que quer dizer com isto? O que quer dizer é que, às vezes nós depositamos nossas expectativas em homens, ou em algo que vai acontecer, às vezes no nosso parente, nosso pai, nosso irmão, ou num conhecido, ou na nossa empresa. A gente está sempre depositando nossas expectativas, e de repente dá errado. Não acontece aquilo que nós imaginávamos que ia acontecer, ficamos entristecidos, às vezes vamos embora, né? Às vezes o filho vai embora da casa do pai, porque fica chateado que não conseguiu aquilo que queria, que o pai não teve condições de dar para ele aquilo que ele imaginava. Às vezes você vai embora da empresa, você vai embora até mesmo da igreja, porque você se sentiu entristecido com algum acontecimento e larga a casa de Deus, vai embora, não quer mais frequentar, às vezes não quer mais frequentar nem sequer o evangelho. Quantos filhos largam a casa do pai, ele vai morar sozinho, tudo entristecidos. Mas o que quer dizer com isso? Jesus, ao encontrar com aqueles homens, um gesto de Jesus mudou toda a vida daqueles homens novamente. Eles tinham largado Jesus, tinham largado os seus irmãos, os discípulos de Jesus, tinham largado aquelas pessoas que eles conviviam junto com Jesus, esqueceram de tudo que Jesus tinha feito ali, de milagres, de curas, de tantas bênçãos, só porque teve aquele acontecimento da sexta-feira, mas que estava escrito que ele iria ressuscitar. Eles duvidaram, não acreditaram e pegaram outro caminho. Quantas pessoas não pegam o caminho dos vícios, né, das drogas, da prostituição, tantos caminhos errados. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que assim como aqueles discípulos, Jesus não desistiu de nenhum deles, ele também não desiste de você. Jesus, depois de ressuscitado, encontrou com eles naquele caminho,
fez com que eles retornassem ao convívio de seus irmãos. Assim Ele quer fazer com você. Retorne para a casa do seu pai, você que foi embora de casa. Retorne para a igreja, que você que deixou a igreja. Porque a obra é de Deus, mas é feita por seres humanos. Nós somos humanos. Nós temos defeitos. Nós tentamos todos os dias fazer as coisas certas, mas como diz o apóstolo Paulo, né? O que eu tento fazer certo, às vezes acabo fazendo errado. O errado a gente faz mais do que o certo, né? A gente está sempre tentando acertar, mas somos seres humanos, decepcionamos uns aos outros. Aí às vezes a gente larga tudo e vai embora, pega um caminho errado e no final é bem pior. Mas Jesus, Ele não desiste de ninguém. Ele foi atrás daqueles discípulos, os trouxe de volta, fez com que eles se lembrassem dele. Eles retornaram e tiveram a sua vida novamente transformada para o melhor. Não deixe que o caminho errado leve você para um lugar pior. Jesus é o caminho certo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus ressuscitou, mudou a vida daqueles discípulos, mudou a vida de todos aqueles que estavam ali e acreditaram na sua ressurreição. Então, volte para casa. Não deixe que os obstáculos da vida, que os problemas da vida, as lutas, levem você a caminhos que não têm volta. Que às vezes você pode ir e não voltar. Mas enquanto você está vivo, enquanto você pode voltar, retorna para a casa de Deus, retorna para a casa dos seus familiares, você que foi embora da casa do seu pai, chateado, do seu pai, da sua mãe, porque assim como o filho pródigo voltou e foi bem recebido com festa pelo seu pai, assim o seu pai e a sua mãe também estão te esperando em casa. Assim como Deus está esperando você para o arrependimento, para você retornar ao convívio dele, retornar à comunhão com ele. Assim é o filho também que foi embora de casa, a filha, e às vezes tem vergonha de voltar, às vezes tem medo de voltar, mas a maior riqueza de um ser humano é quando ele tem a capacidade de pedir perdão, de se humilhar, não pejorativamente, né? Mas uma humilhação que é mostrando que realmente ele é digno de perdão. Então quando você volta à casa do Pai, você volta à casa da sua mãe, quando você volta à casa de Deus e pede perdão a Deus, o nosso Pai está pronto para nos perdoar e para nos receber. Então assim como Jesus mudou a vida daqueles dois discípulos que já estavam abandonando o caminho de Deus, Ele pode mudar a sua também. Retorne para a casa de Deus. Você já parou para pensar quantas belezas Deus já fez em sua vida? Quantos feitos de Jesus já aconteceram em sua vida? Você já parou para pensar quantos livramentos de Deus? Quantas portas impossíveis que você nem imagina poderia entrar, você hoje conseguiu trabalhar num lugar que você imaginava que era impossível você estar. Deus usou alguém para te colocar. Os livramentos dos acidentes, os livramentos dos assaltos, das balas perdidas, tanta coisa. Se você for parar para pensar tudo que aconteceu na sua vida, desde que você nasceu, você vai ver que Deus estava sempre do seu lado. Jesus, assim como esteve do lado daquele discípulo naquele caminho, Ele vai estar do seu lado desde que você nasceu e você nem parou para pensar. Eu, durante muito tempo, nunca parei para pensar. Depois é que eu vim ver, meu Deus, Deus estava comigo desde o dia que eu nasci, eu não sabia, não tinha parado para prestar atenção. E hoje eu posso dizer para você, Jesus está do nosso lado todos os momentos através do Espírito Santo de Deus, né? Para nos guiar, nos levar ao retorno à casa do Pai, ao retorno à presença de Deus. Então, Deus esteve com você esse tempo todo, você está vivo. Retorna para a casa de Deus, retorna para aquilo que você era antes. Retorne para o seu melhor. Então, quando você encontra Jesus, há sempre uma transformação para o melhor. Esses discípulos encontraram Jesus no caminho, houve um retorno para a casa do Pai, sua vida foi transformada. Então, o nosso ministério Palavras que Transformam é realmente isso. Quando você encontra com Jesus, a sua vida é transformada. Que Deus abençoe. Chame Jesus para entrar na sua casa, para ceiar com você, né? Chame o Espírito Santo de Deus para estar na sua casa, para dar força, para você ter força para orar, para jejuar, para fazer tudo aquilo que é necessário para agradar a Deus. Porque você vai ver que a presença de Deus faz bem a todo ser humano. A presença de Jesus faz bem para todo ser humano. Jesus chegou, tudo muda, e muda sempre para melhor. Jesus chegou